A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista de Anderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, aqui na classe dos jovens, vamos iniciar um novo trimestre. Vamos iniciar uma nova jornada, o segundo trimestre da CBAD em 2019, onde nós vamos estudar 13 ministrações aqui na Escola Bíblica Dominical. E é claro que eu quero convidar você para viajar conosco na Palavra de Deus. Nós vamos estudar durante esse trimestre sobre o tema Orgulho e Cobiça, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, baseada na primeira carta do apóstolo João, e vai ser uma benção. E hoje, na lição de número 1, nós vamos estudar um tema primordial para compreendermos sobre todo esse assunto neste trimestre. Nós vamos estudar sobre um mundo imerso em uma cultura materialista. Vai valer a pena. E é claro que eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar juntos sobre a Palavra de Deus em nome de Jesus. Durante esse trimestre, nós vamos compreender muito a respeito da Palavra de Deus. Em especial, vamos estudar a primeira epístola que João escreveu. Vai valer muito a pena, onde nós vamos compreender sobre a soberba dessa vida, sobre o desejo da carne e também o desejo dos olhos. Vamos compreender muito a respeito do poder, dinheiro e sexo. Vai valer a pena a gente estudar isso à luz da Palavra de Deus aqui na classe dos jovens. E é claro que hoje na lição de número 1 nós vamos compreender que esse mundo a qual nós vivemos está imerso em uma cultura materialista. E precisamos compreender alguns aspectos bíblicos para a nossa jornada e caminhada cristã. É claro que a gente vai tentar apresentar a Palavra de Deus para os nossos alunos. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a Palavra de Deus. É claro que eu vou ficar muito feliz em conhecer você. É só você deixar aí o seu comentário, dizer de onde você está assistindo esse vídeo, essa aula. Gente, eu quero agradecer o carinho de vocês e o incentivo de cada um nessas palavras que vocês sempre deixam aí. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês. Hoje nós vamos iniciar a primeira lição desse trimestre, segundo trimestre da CPAD em 2019. É claro que é importante a gente ter noção do texto bíblico. Lembre-se que você é servo da palavra. Observa bem que nessa lição você vai ter 3 objetivos específicos. Apresente para os seus alunos, para você não fugir do assunto. E observe que a sua lição possui hoje 3 pontos. Detalhe básico: apresente o tema da sua lição para os seus alunos, ponto a ponto a ser ministrado, e você vai ver que vai valer a pena em nome de Jesus. Então vamos que vamos? Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Ele está baseado na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Vale a pena ler esse versículo com os seus alunos. É claro que a gente precisa compreender essa carta que o apóstolo João escreve. Ele está pastoreando uma igreja, ele está aconselhando o povo de Deus. E nesse aconselhamento, ele ensina o povo de Deus até mesmo a viver conforme o padrão do Evangelho, viver conforme as Escrituras, a vontade de Deus. E o apóstolo João, como um bom pastor, está aconselhando os novos membros, os novos irmãos na fé que recebem essa carta. E claro, vamos analisar isso durante todo esse trimestre. E recebendo essa carta, eles acabam compreendendo como viver para agradar a Deus. O primeiro subtópico da nossa lição, ele vai tratar sobre o seguinte argumento aqui no ponto de número 1. O que é o mundo? É importante a gente ter noção que os escritos de João no Novo Testamento são escritos importantíssimos. Os textos que João escreve às igrejas, o seu evangelho, as cartas e até mesmo o livro de Apocalipse, possui um dualismo teológico fantástico.
João, ele sempre traz essa ideia, esse combate entre a carne e a espiritualidade, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre o mundo e viver com Deus. E é claro que a gente precisa ter essa noção. Por que ele faz isso? Para preservar o povo de Deus, preservar aqueles que estavam recebendo essa mensagem, a compreender qual é a verdadeira mensagem do Evangelho. Na visão de João, nos seus escritos, por exemplo, a vida mundana, a vida conduzida pelo mundo, não é uma vida conforme os padrões de Deus. É uma vida que desagrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida guiada pela palavra. E é importante a gente entender aqui no primeiro subtópico que a palavra que João utiliza na sua carta para o mundo é cosmos, uma palavra grega que traz essa ideia de vida envolvida em um mundo, em uma sociedade. O que João está dizendo? A vida do cristão não pode ser conduzida pelos padrões desse mundo, os padrões dessa sociedade, mas os padrões que o cristão deve seguir, obedecer e, claro, viver esses padrões são os padrões guiados pela palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3:16, é importante até ler esse texto com seus alunos, você percebe que João utiliza a palavra mundo para descrever a humanidade. Essa humanidade que é resgatada por esse Deus, através do seu amor, enviando o seu Filho para resgatar todos os seres humanos que estavam sendo conduzidos por esse mundo. Mas no mesmo Evangelho, em João capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 18, João demonstra que o mundo é um sistema que se opõe a Deus. É um sistema que se opõe à vontade de Deus. É um sistema que se opõe aos planos de Deus. É importante a gente descrever isso em sala de aula. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, você percebe que ele tem essa ideia, que o mundo é um sistema que está corrompido, mas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, nós podemos transformar esse mundo com ações de amor, com ações de graça, com ações de bondade, representando o Cristo, a qual nós anunciamos. É importante você destacar isso. Fazendo isso, avance para a glória de Deus. Vá para o segundo subtópico da sua lição, aqui no ponto número 1, onde nós vamos analisar ainda mais sobre esse argumento. Não ame o mundo. É claro que a epístola a qual João escreve é uma epístola que destaca essa importância do cristão viver conforme a vontade de Deus. E aqui há um alerta. Não ameis esse mundo, não ame esse sistema, não ame a vontade que está sendo guiada por intermédio da filosofia, por intermédio da educação, que às vezes é corrompida, que não é de acordo com os padrões da palavra. João está alertando o povo de Deus a não amar esse sistema que te afasta da presença de Deus. E nessa primeira carta que João escreve, ele demonstra muito bem que o mundo está composto por três tipos de pessoa. Três tipos de pessoas que estão envolvidas nesse mundo. E é importante a gente até apresentar isso em sala de aula. Capítulo 3, versículo 1. João deixa explícito na sua carta que esse mundo possuem pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a vontade soberana de Deus, que não conhecem o amor de Deus. Capítulo 3, versículo 13. É importante você analisar esse versículo com seus alunos. João deixa outro alerta para os irmãos que receberam essa carta, dizendo que esse mundo também possui pessoas que são contrárias à igreja e a Cristo, a vontade da igreja e a vontade de Cristo, a pregação do Evangelho e o amor de Cristo. Esse mundo corrompido possui pessoas que são contrárias à pregação do Evangelho e contrárias ao avanço da igreja. Capítulo 5, versículo 19, João mais uma vez alerta que esse mundo também possui
pessoas que estão tão corrompidas que a sua vontade é ser guiada, ou literalmente são guiadas pela vontade do maligno. É importante a gente ter essa noção. João deixa claro que existem pessoas que são guiadas pela vontade do maligno. Os seus pensamentos são maus, a sua forma de conduta é má, a sua forma de iniciativa não é agradável aos olhos de Deus. Mas é importante apresentarmos para os nossos alunos em sala de aula a visão da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ensinando os irmãos da igreja de Roma, sabia dessa conduta, sabia que existiam pessoas más, contrárias a Cristo, contrárias à vontade de Deus, que não amavam a igreja. E Paulo diz que o cristão, capítulo 12, versículo 1 e 2, é importante ler novamente esse versículo com seus alunos. Não é conduzido por esse mundo, mas é conduzido pela vontade de Deus. O cristão, ele passa a ser conduzido pela palavra. A sua vida é conduzida pela vontade soberana de Deus. A sua vida passa a pertencer a Deus e pelo fato de pertencer a Deus, esse cristão passa a ser sal e luz, fazer a diferença. Aquele cristão que literalmente é diferente daquele que se conduz por esse mundo, daquele que se conduz por esse sistema maligno. Mas o cristão conduz a sua vida conforme a vontade de Deus. É importante destacar isso em sala de aula, apresentando que o cristão tem um padrão, que o cristão segue uma filosofia. O nosso padrão é palavra, a nossa filosofia é escritura e a nossa vontade é conduzida pelo próprio Deus. O próprio Deus nos conduz à luz da sua palavra, o próprio Deus nos orienta à luz da sua palavra. Nós ouvimos a voz de Deus por intermédio da sua palavra. Quando oramos, nos comunicamos com Ele. Fazendo isso, avance para o terceiro subtópico da sua lição, aqui no ponto número 1, onde nós vamos analisar ainda mais sobre esse aspecto que estamos estudando aqui na escola bíblica. O amor ao mundo é inconsistente com o amor a Deus. Esse é o terceiro subtópico aqui do ponto número 1. Amar esse mundo não dá certo, ao mesmo tempo que você queira amar a Deus. Isso não combina, isso não se encaixa perfeitamente. É importante a gente entender isso para até apresentar aos nossos alunos em sala de aula. O próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele orientava os seus discípulos, informando aos seus discípulos que eles estavam nesse mundo, mas não pertenciam ao sistema, não pertenciam a essa sociedade. Nós, como cristãos, nós estamos nesse mundo, somos discípulos de Cristo, não pertencemos a esse sistema, mas pertencemos à sociedade celestial, ao reino de Deus. João, capítulo 17, versículo 14, você percebe que o próprio apóstolo João deixa isso claro, seu evangelho é até diferenciado dos demais, e ele destaca que Jesus ensina aos seus discípulos, demonstrando aos seus discípulos que o mundo já estava corrompido pelo desejo do maligno, corrompido pelo desejo da carne, pela cobiça dos olhos, pela soberba da vida. João 17:18, Cristo alerta os discípulos para não se conformar, também para não se moldarem a esse mundo, mas muito pelo contrário, serem suas testemunhas, fazerem a diferença. O que você vai fazer em sala de aula? Você vai demonstrar para os seus alunos que estão te escutando, que estão assistindo aula com você, que é muito importante eles entenderem que estão vivendo em um sistema, que estão vivendo no mundo, mas nós não fazemos parte desse sistema, não fazemos parte desse mundo, esse mundo mal corrompido, mas fazemos parte da glória, da presença de Deus, somos servos de Cristo, não seguimos o padrão desse mundo, mas seguimos o padrão de Deus, conforme as Escrituras, conforme a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, Paulo, em conformidade com esse pensamento, ele deixa claro para os irmãos que estavam em Roma, dizendo que nós não somos guiados pelo espírito mundano, não somos guiados pela carne, somos guiados pelo Espírito de Deus,
Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Por isso que o cristão é diferente. Fazendo isso, apresente o pense e o ponto importante da sua lição em sala de aula, descreva isso com seus alunos e avance para o segundo ponto da sua lição aqui na classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a cobiça e a soberba são frutos de uma cultura materialista. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Leia esse versículo com seus alunos. Perceba que esse segundo ponto possui 3 subtópicos que nós vamos explorar em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a cobiça da carne. Por que João está alertando a igreja a respeito da cobiça da carne? Por que é importante para mim, para você como cristão, entender que a cobiça da carne é perigosa, que o desejo da carne nos afasta da presença de Deus? Por que João está tratando isso? João ele trabalha muito esse dualismo no seu evangelho, nas suas cartas e até mesmo em Apocalipse. Ele demonstra essa batalha entre luz e trevas, entre o bem e o mal. E ele demonstra que o desejo da carne nos afasta da presença de Deus. E exercer essa vontade de obedecer a Deus faz bem para a nossa vida, para a nossa caminhada e agrada ao próprio Deus. A concupiscência da carne é a falta de controle pelos seus próprios desejos. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, na carta aos Gálatas, ele orienta os irmãos também nessa mesma linha de pensamento que João. Isso é interessante porque o evangelho não muda, a palavra de Deus não se transforma. Ela, por exemplo, ela não muda de pregador para pregador, ela possui a mesma essência. Paulo pregava o mesmo evangelho que João, é a mesma linha de pensamento. E escrevendo na mesma linha de pensamento de João, ele escreve para os irmãos da Galácia, trazendo uma orientação no mesmo viés que o apóstolo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, lê em sala de aula. Ele deixa claro que o desejo da carne conduz a pessoa à impureza, à sexualidade depravada, a prostituição. Isso tudo não agrada a Deus. E nesse mesmo viés, capítulo 5 de Gálatas, versículo 24, o apóstolo Paulo deixa claro que aquele que é de Cristo, ele crucifica a sua carne. Ele não é guiado pelos seus desejos, ele é guiado pela vontade de Deus. Por que Paulo utiliza a palavra crucifica a sua carne? Para demonstrar que o cristão é um seguidor de Cristo. Cristo, ele enfrentou a cruz para obedecer à vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que o cristão crucifica a sua carne, ele está dizendo, ele obedece a Deus, ele exerce essa vontade divina. E aqui nós entendemos que o cristão deve ter o domínio, conforme a palavra de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, sobre as suas vontades, sobre a sua carne, sobre os seus desejos. É importante deixar isso claro em sala de aula. Fazendo isso, avance para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai continuar ainda mais trabalhando sobre esse argumento. A cobiça dos olhos. Os olhos são a janela da alma e é importante a gente ter essa noção. Muitas pessoas caem seduzidas pelo desejo, pela vontade. É claro que a Bíblia também traz exemplos de homens e mulheres de Deus que foram vítimas da cobiça dos olhos. Por que é importante a gente ter essa noção? Porque se nós formos vítimas do nosso próprio desejo, nos entregarmos à nossa própria vontade, nós vamos desagradar a Deus. E precisamos conhecer isso à luz da palavra. Vamos observar 3 exemplos claros que a sua lição fornece aí para a gente apresentar para os nossos alunos. O primeiro exemplo está na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Você percebe que o primeiro casal na criação, Adão e Eva, foram seduzidos pelo desejo dos olhos, foram seduzidos pela própria ambição. A ambição pelo poder de todas as coisas, a ambição pelo conhecimento de todas as coisas. E por causa disso, eles caíram, foram expulsos. E o seu pecado trouxe consequências para toda a humanidade. Não pense que o seu pecado não traz consequências. O pecado em si
traz consequências, ele nos afasta da presença de Deus e ele influencia outras pessoas a se afastarem da presença de Deus. O desejo de Acã. Acã é um dos personagens bíblicos que aparecem na conquista do povo hebreu da terra prometida, liderado por Josué. Quando eles estavam vencendo uma batalha, venceram a batalha, o próprio Deus ordenou que não utilizasse nenhum despojo, mas Acã viu uma capa que lhe seduziu e por causa daquilo ele pegou para si e trouxe consequências sobre os filhos de Israel. É importante a gente até analisar o texto bíblico da palavra de Deus para apresentarmos para os nossos alunos. Leia em nome de Jesus, Josué capítulo 7, versículo 20 e 21. E você vai perceber que o desejo dos olhos conduz o homem a fracassar e levar pessoas também para o fracasso. O desejo de Davi. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 4. Você percebe que Davi peca através do seu desejo, através da sua vontade, por causa da cobiça dos olhos. Ele se envolve com a mulher casada e por causa disso ele acabou cometendo um adultério, um assassinato e desonrando a vontade do Senhor. O pecado traz consequência. O pecado traz literalmente um afastamento para aquele que serve a Deus. Por isso é importante alertarmos os nossos alunos em sala de aula que a cobiça dos olhos é grave. É uma cobiça que nos arrasta para o pior de nós mesmos. É uma cobiça que nos arrasta para fora da presença de Deus e precisamos evitá-la. João, na primeira carta, ele alerta sobre esse cuidado. Ele diz para os irmãos para fugirem, para estarem atentos naqueles dias. E hoje em dia nós também precisamos estar atentos. É por isso que a gente precisa apresentar a palavra de Deus para os nossos alunos. E diante disso, vamos avançar. Vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a soberba da vida. João alerta os irmãos para tomarem cuidado com a fama passageira, com a glória, com o glamour, porque isso acabaria literalmente tirando o foco da presença, afastando as pessoas da graça de Deus. João alerta os irmãos a tomarem cuidado com os desejos desse mundo. João alerta os irmãos a tomarem cuidado com essas coisas. Isso por quê? Porque esse desejo de engrandecimento, de soberba dessa vida, nos afasta da presença de Deus, nos torna vazios. Mas é importante a gente entender que o próprio apóstolo Paulo também traz uma mesma linha de pensamento, escrevendo para os irmãos da cidade de Filipos. E ele orienta aqueles irmãos a seguirem o exemplo de Cristo. Capítulo 2, versículos 6 ao 11. Ele deixa claro que a glória em seu poder, em sua majestade, decidiu esvaziar-se de si mesmo, tornando a forma de servo e sendo fiel até a cruz, para que a obra da salvação fosse completa. É importante destacarmos isso. Cristo seguia o caminho contrário, o caminho da humildade, o caminho do serviço, o caminho de amar o próximo. Como cristão, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Fazendo isso, apresente ou pense o ponto importante e avance, meu irmão. Vá para o terceiro ponto da sua lição aqui na classe dos jovens. E eu espero que Deus te use poderosamente na escola bíblica dominical da sua igreja. Entre o materialismo temporário e a vontade de Deus, o que é que você escolheria? É claro que a gente precisa escolher a vontade de Deus e deixar claro isso em sala de aula. É claro que esse terceiro ponto possui aí 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a vida é passageira. Aqui é importante a gente ter noção que a nossa vida ela é passageira. O escritor do livro de Eclesiastes, Salomão, ele deixa claro que a nossa vida é passageira. Capítulo 12, versículo 1. Ele deixa claro que, sendo jovem, nós precisamos aproveitar as oportunidades para poder agradar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios,
capítulo 5, versículo 15, 16 e 17, ele orienta os irmãos a aproveitarem o tempo. Está lá a palavra remindo o tempo para a pregação do evangelho. Nós precisamos nos apegar a esse sentimento de entendermos que a nossa vida é passageira e nos preocuparmos não somente com a herança, mas sim com o legado. E qual é o legado que você tem deixado? Qual é a mensagem que você tem deixado para a próxima geração? Pergunte isso em sala de aula para os seus alunos e você vai perceber que isso vai valer muito a pena na sua ministração. O segundo subtópico trata sobre um argumento importante: jovens que vencem o mundo por meio da palavra. O mundo é mau, e como um jovem cristão vai vencer o mundo? Por meio da palavra. Observe o que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Na mesma carta que nós estamos analisando, João deixa claro que os jovens já venceram o mundo. Vencendo o mundo por que meio? Por intermédio da palavra. Quando o jovem cristão vive uma vida conforme a palavra, ele vence a soberba. Ele vence a cobiça dos olhos e da carne. Quando o jovem cristão vive uma vida conforme a palavra de Deus, ele agrada a Deus. Observe na primeira carta, capítulo 2, versículo 14, o próprio apóstolo João deixa claro: jovem, eu vos escrevi, porque vocês já venceram o maligno. O jovem cristão pode sim vencer conforme a palavra de Deus a soberba da carne, a soberba da vida, essa pecaminosidade que nos atrai para nos afastarmos da presença de Deus. Se servimos a Deus de todo o coração, vencemos. O terceiro e último subtópico aqui do ponto número 3 nos deixa claro que nós precisamos trabalhar em favor do eterno, em favor da presença de Deus. João, capítulo 6, versículo 27, na multiplicação de pães, Jesus orienta os discípulos sobre algo que é importante: não trabalharem somente pelo pão, mas pela salvação, pela pregação do evangelho, pela multiplicação e propagação do reino de Deus. João 8, versículo 31, você percebe que Jesus deixa claro que a verdadeira libertação do homem é só por intermédio da palavra de Deus. É importante deixar isso claro em sala de aula. Efésios, Paulo escrevendo, capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós precisamos exercer essa vontade de Deus, ser cheio da presença de Deus. Leia também o versículo 18, que você vai perceber isso. E descrevendo isso em sala de aula, precisamos também apresentar para os nossos alunos que precisamos agradar a Deus, vivendo qual é a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo escreveu aos irmãos de Roma, capítulo 12, versículo 2. Entenda esse texto bíblico em sala de aula. Lembre-se que hoje nós estamos estudando a primeira lição. Nessa primeira lição nós estamos compreendendo sobre essa ideia que João trabalha, que o mundo em si, esse sistema está corrompido, é pecaminoso. Nós precisamos compreender que o jovem cristão, ele vence o mundo por intermédio da palavra, por causa da vontade de Deus. Nós precisamos compreender que o mundo em si é guiado pela cobiça dos olhos, da carne, e é guiado pela soberba da vida. E nós precisamos vencer o mundo conforme a vontade de Deus. Apresente o pense, o ponto importante do terceiro ponto da sua lição. E, gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa ministração. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis, já do segundo trimestre, tá? Já está disponível aí para vocês. Segue a gente nas nossas redes sociais. Obrigado, pessoal, pelo seu carinho e até a próxima aula, se Deus quiser.